Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Bom demais? Deixa eu falar um negócio com vocês. Vai começar essa baixaria aqui, ó. Argumentação. E eu preciso muito da atenção de vocês, porque eu vou provar algumas coisas aqui, certo? Tem algumas coisas no quadro, eu vou demonstrar algumas para vocês, outras não. Outras vocês vão ter que tirar de conhecimentos já pré-adquiridos, tudo bem? Olha, a gente vai conversar de uma maneira bem direta aqui sobre argumentação. O que eu planejei para essa aula? O que eu trouxe? Eu trouxe até tipos de argumentos. Nós vamos separar essa parte de argumentos em várias partes, em várias aulas. Porque essa parte é uma parte mais chatinha. Porque eu tenho vários e vários tipos de argumentação. Eu tenho argumentação por diagramas, eu tenho vários e vários métodos para resolver uma determinada argumentação, certo? Então eu preciso de muita calma aqui, então eu vou ter que quebrar tudo. E quando chegar lá nos operadores lógicos, eu preciso demais da atenção redobrada de vocês. Olha aqui, primeira coisa, se eu falo para vocês a respeito de argumentos, estou falando de argumentos, mas o que seria de fato argumento? Olha lá, é a continuação das nossas proposições, tá? A gente vai continuar as nossas proposições, mas só que nós vamos respeitar isso daqui, ó. Argumento seria o conjunto de premissas e conclusões. Um argumento. Para fazer um argumento, eu preciso de premissas e de conclusões. Então vamos lá. Quando você argumenta com outra pessoa, quando você está discutindo com uma determinada pessoa, no cotidiano mesmo, para você fazer aquela determinada pessoa se convencer a respeito do que você está falando, você precisa primeiramente dispor de algumas premissas, certo? Você tem que dispor algumas premissas e de algumas conclusões também. Você está discutindo com uma determinada pessoa e fala assim, olha, no Brasil não temos emprego, temos muita corrupção, o salário mínimo está baixo e tudo mais. Você está dando diversas premissas. E na conclusão você coloca assim, o Brasil está em crise, certo? Eu acabei de falar para você determinadas premissas com conclusões, mas só que o cara pode concordar ou não com você. Daí que vem as nossas validades ou invalidades do argumento. Determinado argumento, ora pode se comportar como um argumento válido, ora pode se comportar como um argumento inválido. Como que eu vou fazer para classificar determinado argumento sendo válido, como válido ou não? Então você vai de cara pegar uma tabelinha comigo aqui. Isso daqui eu vou te apresentar e você vai levar até o final do curso, tudo bem? Essa tabelinha aqui você precisa saber dela. Eu vou te dar alguns bizus aqui para você decorar. Tudo bem? Então olha, desse jeito, olha lá. Quando você já sabe que o determinado argumento ele pode ser válido ou inválido, mas só que eu preciso do conjunto de premissas e conclusões. Não necessariamente eu preciso ter, em sua maioria eu vou ter uma conclusão apenas, tá? Em sua maioria, mas não necessariamente eu vou ter uma só. Eu posso ter várias e várias conclusões, mas o que os exercícios abordam é apenas uma, tá? Olha aqui, premissas. Toda vez que você der de cara com premissas verdadeiras e uma conclusão verdadeira, olha lá, determinado país está em crise, você julga isso como verdade, eu te dou premissas. A moeda está desvalorizada, tem desemprego, tem doença e tudo mais. Então eu acabei de te dar premissas verdadeiras com uma conclusão verdadeira, então esse argumento que eu acabei de te apresentar será um argumento válido. Ok? Será um argumento válido. Agora olha o que vai acontecer aqui. Se você dá de cara com premissas verdadeiras, se você der de cara com premissas verdadeiras com uma conclusão falsa, olha lá, falo para você, determinado país, a moeda está desvalorizada, falta emprego e tem doença. Aí eu viro para você e falo assim, o país não está em crise.
Então, eu tenho premissas verdadeiras com uma conclusão falsa, logo esse argumento será um argumento inválido. Tudo bem? Temos aqui um argumento inválido. Agora, olha, essa daqui é uma das que mais cai e que, por ela estar aqui, ela vai apresentar o nosso terceiro método lá na frente, que a gente vai destrinchar isso de uma maneira bem bacana, tá? A gente vai apresentar isso daqui. Olha lá. Se por acaso, pelo menos uma das premissas falsas, pelo menos uma, eu tenho um asterisco aqui, tá? Tudo bem? Ó, eu vou puxar uma seta aqui, fazer uma baguncinha, ó. Fazer uma baguncinha. Pelo menos uma. Pelo menos uma premissa falsa com a conclusão falsa. Com a conclusão falsa, eu vou ter um argumento válido. Acredite. Eu vou ter um argumento válido, certo? Agora eu vou dar um bizu para você decorar isso. Lá na matemática, você sabe que mais com mais dá mais. Menos com menos dá mais também. E mais com menos dá o quê? Menos. Então, pensa comigo. Mais com mais, verdadeiro vai dar mais. Certinho? O azulzinho aqui, ó, positivo, vermelhinho, negativo. Aqui, ó, mais com menos vai dar menos. Tudo bem? Aqui, aqui, menos. Aqui, menos com menos está dando mais. Professor, como assim? Falso com falso vai dar um argumento válido, pelo menos uma. Meus queridos, eu vou explicar isso para vocês, eu vou provar isso para vocês agora, então eu preciso da sua atenção. Isso aqui cai na sua prova? Não cai, mas só que eu preciso fazer uma linha de raciocínio. Talvez na hora da prova você não lembre da minha explicação, mas na sua cabeça eu já plantei uma sementinha, e lá na hora da prova isso pode te ajudar, certo? Então presta atenção, olha aqui. Para você destrinchar isso daqui, eu preciso me remeter aqui à representação dos argumentos, tá? Um argumento, ele pode ser representado da seguinte forma, ó, primeira premissa, premissa 1, premissa 2, premissa 3, até a enésima premissa, e posteriormente eu tenho a minha conclusão. Essa conclusão, ela sempre vem, ó, com uma determinada conjunção conclusiva, logo, portanto, então, tudo bem? Sempre vai vir aqui, ó, logo, tudo mais. Tudo bem? Então, eu posso representar dessa primeira forma. Essa aqui é a primeira forma que a gente pode apresentar um determinado argumento, em lista, que é o que mais vem, é o que mais é apresentado nas provas, tudo bem? E aqui vai ser o nosso segundo, ok? Nosso segundo modo. O que você vai levar? Você vai fazer o seguinte, você vai pensar que um argumento se comporta como uma condição, como uma condicional, certo? Condicional, verdadeiro no antecedente, com falso no consequente, eu tenho um argumento falso, tudo bem? Eu tenho um argumento falso, então vem comigo. Olha o que vai acontecer aqui. Eu vou ter todas as premissas no meu antecedente, tudo bem? Você já conhece isso, todas as premissas como um antecedente, e a minha conclusão vai ser o consequente. Isso daqui tudo vai vir antes e o consequente vai ser isso. Então, se por acaso der Vera Fischer, eu vou ter um argumento inválido. Vou ter um argumento inválido. Qualquer um dos casos, a não ser Vera Fischer, eu vou ter um argumento válido. Então, o meu argumento ele se comporta como uma condicional. Tudo bem? Como uma condicional. Então, vem cá. Pensa comigo o seguinte, primeira situação. Eu tenho premissa 1, e a premissa 2, e a premissa 3, e isso até a enésima premissa. Mas, professor, por que o e? Porque uma premissa está amarrada à outra. É uma, e a outra, e a outra, e a outra, e a outra. Eu não posso fazer escolhas de premissas aqui. Então, necessariamente, eu tenho que fazer o uso de uma conjunção entre as premissas. Tá? Então, pensa, primeira situação, primeiro caso, fica assim, olha. Essa premissa aqui, ela é verdadeira.
essa premissa aqui ela é verdadeira também, essa da premissa aqui ela é verdadeira, enfim, todas são verdadeiras, tudo bem? Todas são verdadeiras. E você sabe também que a conclusão é verdadeira, porque a primeira coisa que eu te falei foi o seguinte: o Brasil está em crise. O Brasil está em crise. Isso daqui, aí eu te apresentei a conclusão, você julga a conclusão como uma verdade, certo? Você julga a conclusão como uma verdade e posteriormente você julga as premissas. O que eu estou falando? Isso é uma verdade, isso é uma verdade, isso é uma verdade, isso é uma verdade. Lá na tabuada do E, agora você vai lembrar. Tudo V dá V, não é isso? Tudo V dá V. Então, olha, eu tenho aqui dentro desse parênteses, tudo é verdadeiro? Sim, tudo é verdade aqui dentro desse parênteses. Então, aqui é uma verdade, ó. Se eu tenho verdadeiro no antecedente e verdadeiro no consequente, se V, então V eu tenho um argumento válido, certo? Eu tenho aqui um argumento válido. Você vai ver que esse método, isso aqui que eu apresentei para você, essa cara é o que nós chamamos de método das premissas verdadeiras, certo? Método das premissas verdadeiras. Daqui em um momento oportuno, nas próximas aulas, eu vou trazer para você todos os métodos para ver se um argumento é válido ou não. Agora pensa comigo, se determinado argumento, método da conclusão falsa, você sabe que determinada coisa que um cidadão falou é falso, certo? Determinada coisa que o cidadão falou é algo falso, aquilo que ele concluiu é falso. Aí ele vem falar um monte de coisa para você. Aí ele fala uma coisa que é verdade, uma coisa que é verdade, uma coisa que é verdade. Aí aqui no meio ele coloca o quê? Ele coloca uma coisa que ele pensa que é verdade, mas você sabe que aquilo ali é uma mentira. É uma mentira. Olha o que vai acontecer aqui. Olha que coisa maluca. Olha aqui. Você sabe que aquilo é falso, não é isso? Sabe que aquilo é falso. Eu tenho verdade, 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 e por fim eu tenho apenas uma que é mentira. Apenas uma. Mas você sabe que tudo V dá V. Então bastará uma premissa falsa para que tudo dê falso. Então essa única premissa falsa aqui, ó, essa única premissa falsa vai invalidar todo o meu antecedente. Por isso que eu falei aqui, ó, pelo menos uma premissa falsa vai validar o meu argumento, porque olha o que vai acontecer. Se falso, então falso vai dar o quê? Um argumento. Se falso, então falso vai dar verdadeiro, não é isso? Se falso, então falso vai me dar um argumento válido. Vai me dar um argumento válido. Agora, o que não pode acontecer é o seguinte: você sabe que ele está mentindo, você sabe que ele está mentindo, aquela conclusão é falsa, mas só que ele te dá premissas todas verdadeiras. Você não tem mais essa falsa aqui, ó. Você tem de fato uma verdade, certo? Se você tem de fato uma verdade aqui até a última, você deixa de ter um antecedente falso e passa a ter um antecedente todo verdadeiro com uma conclusão falsa. Com isso daqui, ó, com isso daqui, você gera o quê? Vera Fischer. E Vera Fischer vai gerar um argumento inválido. Tudo bem? Isso daqui é um esqueminha para você saber, para você ter uma breve noção do que vem a ser essa tabelinha. Isso daqui cai na sua prova, isso aqui não cai, mas pode gerar uma linha de raciocínio para você. O que você vai levar para a sua prova é essa tabelinha. Verdadeiro com verdadeiro vai dar válido, verdadeiro com falso vai dar inválido, pelo menos uma falsa com conclusão falsa vai dar uma argumentação válida. Ok? Fora isso, nós vamos para os tipos de argumento. Nós temos vários e vários tipos de argumento e dentre eles algumas provas abordam alguns com certa... passam a abordar esses tipos de argumentos com uma certa... Corta isso aí, velho.
Agora, para a gente continuar nossos estudos, tipos de argumentação. Existem vários e vários tipos de argumento, mas só que algumas provas trazem alguns... Oh, mas que caralho, velho, eu não estou lembrando a palavra. Eu não estou lembrando a palavra. Quando a prova traz aquilo com maior frequência. Ô, bosta. Frequência. Bora lá. Continuando, nós vamos fazer agora tipos de argumento. Existem algumas provas que trazem com maior frequência alguns tipos de argumento. Nós vamos ver alguns aqui. E dentre eles, ó, o dedutivo. Temos muitas e muitas provas disso daqui. O dedutivo funciona o seguinte, galera. O dedutivo ele vai partir de uma ideia geral, ele parte de uma informação geral para poder concluir uma informação específica, uma informação particular, tá? Uma informação específica, uma informação particular. E logo ele vai trazer essa conclusão para você e você vai ver se ela é válida ou não. Em sua maioria, ela usa quantificadores e a gente vai abordar elas daqui a pouco, tá? Então, olha, dedutiva parte de informações gerais para concluir uma informação específica. Como assim, professor? Desse jeito aqui, ó, vem para cá. Olha o que eu separei para vocês. Se eu falo desse jeito, olha lá, premissa 1, premissa 2, premissa 3 e conclusão. Premissa 1, 2, 3 e conclusão. Você já sabe, isso aqui é o primeiro tipo de representação que eu apresentei. Então, olha, toda mulher é bonita, toda bonita é charmosa, Maria é mulher. Logo, Maria é charmosa. E aí, será que isso é uma argumentação válida? Será que não? Lembra comigo da última aula da relação do todo, algum e nenhum. Como que fica essa diagramação? Vamos lá? Fica desse jeito aqui, ó. A relação do todo, algum e nenhum. Qual que é a relação do todo? Todo. Vamos começar pela primeira? Toda mulher é bonita. Então, se é mulher, então ela é bonita. Então, ó, toda mulher, ela é o quê? Ela é bonita, certo? Toda mulher, ela é bonita. Pronto, você matou a primeira premissa. Vamos ver a segunda? Toda bonita é charmosa. Se é bonita, então é charmosa. Você vai fazer uma outra bolinha para bonita? Você não vai, porque bonita já está aqui. Então, tudo que é bonito é o quê? Charmoso, ó. Tudo que é bonito é charmoso, certo? Você tem essa cara. Então, você fechou a segunda premissa. Uma informação geral, uma outra informação geral. Agora, olha a minha informação específica aqui, ó. Eu parto para informações específicas. Maria é mulher. Onde está Maria? Maria está aqui, ó, na bolinha das mulheres, ó. Maria. Está aqui. Maria. Então, olha, se Maria é mulher, consequentemente, ela é bonita e, consequentemente, ela é charmosa. Então, nós temos alguma conclusão aqui. Vamos ver que conclusão que ele trouxe. Logo, Maria é charmosa. Maria é charmosa? Sim, Maria é charmosa, porque porque se é charmosa, se ela é mulher, ela é bonita e também charmosa, certo? Então, essa conclusão que ele trouxe é uma conclusão válida, tudo bem? É uma conclusão válida, certinho? Que outra conclusão que ele poderia trazer? Maria é charmosa? Sim. Maria é bonita? Também seria uma outra conclusão. Tá vendo que eu tenho várias conclusões para as mesmas premissas? Você só tem que verificar se de fato trata-se de uma premissa, de uma argumentação válida ou de uma argumentação inválida. Argumentação inválida. Então, Maria, pelo fato dela ser mulher, ela é bonita e charmosa. Esse tipo de apresentação é o que nós chamamos de uma argumentação dedutiva. Diferentemente disso daqui, ó. Diferentemente disso daqui. Olha o que eu vou apresentar para vocês, ó. Quando eu falo a respeito da argumentação indutiva, você troca as chaves. Na dedutiva, eu parto de gerais para específicas. Aqui não, eu vou partir de específicas para concluir uma informação geral. E esse tipo de argumentação é uma argumentação muito perigosa.
tá? Muito perigosa. Por quê? É difícil você concluir algo geral, generalizar alguma coisa a partir de informações picadas. É mais fácil você concluir algo, determinada coisa picada a partir de informações gerais. Aqui é um pouco complicado, mas só que algumas vezes dá certo, outras não. Em sua maioria, a argumentação será inválida. Tudo bem? Olha o que eu trouxe para vocês. Ó. Cerveja embriaga? De fato, embriaga. Uísque embriaga? Sim, de fato embriaga. Vodka embriaga? Embriaga. Portanto, toda bebida alcoólica embriaga? Será? E se eles inventarem um dia determinada bebida alcoólica, né, determinada bebida alcoólica que não embriaga, um álcool diferente, não sei. Tranquilo? Então a gente não pode falar algo de fato, de uma conclusão, quando eu parto de uma argumentação indutiva, certo? Se eu falo para vocês o seguinte, no Ceará faz calor, certo? Sei lá, em Goiás faz calor. Faz calor lá em cima? Faz. Faz calor aqui em Goiás? Faz também. Aí eu falo para você o seguinte, no Paraná faz calor. Portanto, no Brasil faz calor. Então eu acabei de fazer determinadas premissas com conclusão, determinadas premissas com informações específicas para concluir uma falsa. Mas só que no Paraná faz calor? No Paraná faz calor? Não, no Paraná, em sua maioria, é frio. Tudo bem? Então eu posso concluir que no Brasil inteiro faz calor? Não, no Brasil inteiro não faz calor. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de argumentação indutiva. E está aqui uma observação que eu coloquei, ó. Quanto mais premissas, maior a chance do argumento ser válido, tá? Maior a chance do argumento ser válido. Ok, fechamos. Para finalizar a aula, eu trouxe o que mais cai em prova. Isso aqui é campeão, que é uma padronização de um argumento, que é o que eu chamo de silogismo. Silogismo é duas premissas mais uma conclusão. Sempre isso? Sempre. Duas premissas e uma conclusão, silogismo. Tudo bem? Olha o que vai acontecer. Tenho duas premissas com uma conclusão, é silogismo? É. Independentemente de ser válido ou inválido? Independentemente de ser válido ou inválido. Tenho duas premissas com uma conclusão, eu tenho um silogismo. Olha o que eu trouxe para vocês. De novo, olha lá. Todo professor é aluno, certo? Bruno é professor. Então eu tenho uma informação geral e uma informação específica. Isso quer dizer o quê? Que em sua maioria o silogismo trará um tipo de argumentação dedutiva, certo? Em sua maioria trará um tipo de argumentação dedutiva. Então eu parto de uma informação geral para uma informação particular para concluir algo que particular. Vamos ver o que vai dar isso daqui, ó. Todo professor é aluno. Então, se é professor, vamos lá, peraí, coloquei o Bruno aqui primeiro, ó. Todo professor é aluno, certo? Todo professor é aluno. Matei a primeira premissa. Olha lá, matei a primeira premissa. Bruno é professor. Onde que o Bruno está? O Bruno está aqui dentro, ó. Olha aqui, ó. Se o Bruno é professor, o Bruno está aqui dentro da bolinha dos professores. Que conclusão que ele me dá? Logo, Bruno é aluno? Se Bruno é professor, logo ele também será o quê? Aluno. Então, aqui eu tenho uma argumentação válida, certo? Aqui eu tenho uma argumentação válida. Tudo bem? Argumentação válida. Agora, olha o que ele traz aqui, na segunda. Todo professor é aluno. De novo, ó. Todo professor é aluno. Pronto, todo professor é aluno. E o que ele traz é o seguinte: Bruno é aluno. Bruno é aluno, então Bruno está aqui, ó. Bruno. Pronto, Bruno está aqui, dentro dos alunos. Mas só que o que acontece? Bruno, pelo fato dele ser aluno, ele pode ser o quê? Ele pode ser professor. Ele pode ser. Não quer dizer que ele seja. Ele pode ser. Ou seja, pelo fato dele estar dentro da bolinha dos alunos, ele pode estar também aqui dentro da bolinha dos professores, como não. Tudo bem? Como não.
Então, a conclusão que ele me dá, logo Bruno é professor? Bruno é professor? Ele não é, ele pode ser professor. Então, aqui, ó, Bruno é professor, trata-se de um argumento inválido, certo? É um argumento inválido. E toda vez que você der de cara com argumentos inválidos ou mal construídos, a sua banca pode trazer um sinônimo, que nós chamamos de falácias. Falácias são esses tipos de argumentação que são mal construídos e, consequentemente, pelo fato deles serem mal construídos, eles são inválidos. Tudo bem? Essa foi a primeira aula de argumentos, eu espero vocês para a próxima. Tenha isso aqui tudo no seu caderno, faça o seu resumo, tá? Sempre, e bata bastante questão. Então, te espero para a próxima aula e muito obrigado pela sua companhia.